Oi, eu sou o Eduardo Silva, e esta é mais uma história no canal 9mm. Para entendermos o que aconteceu naquela sexta-feira fatídica em São Paulo, precisamos voltar um pouco no tempo. Precisamos ajustar o nosso relógio mental para o ano de 2022. O mundo estava respirando aliviado, saindo da fase mais crítica de uma pandemia global. Mas as cicatrizes e os hábitos tinham mudado para sempre. Foi o ano do home office consolidado. Foi o ano em que o escritório deixou de ser um prédio no centro e passou a ser qualquer lugar onde houvesse uma conexão Wi-Fi. Nesse cenário, vivia Mariana. 25 anos, brilhante, dedicada, uma desenvolvedora de software júnior que, como milhares de outros jovens brasileiros da área de tecnologia, tinha um alvo muito claro nas costas: o sonho de ganhar em dólar. Morando no interior, na casa dos pais, Mariana via na tela do computador a janela para a independência financeira absoluta. Ela não queria apenas um emprego. Ela queria a verdade que a internet prometia. Mariana era o perfil clássico da geração nômade. Competente tecnicamente, fluente em inglês, mas talvez, e isso é crucial para a nossa história, socialmente ingênua quanto aos perigos que se escondem atrás de interfaces bonitas e sites corporativos bem feitos. Em 2022, o mercado de tecnologia estava aquecido. Vagas choviam. Recrutadores disputavam talentos à tapa. E é justamente nesse frenesi de oportunidades que o predador encontrou a camuflagem perfeita. Mariana não estava procurando encrenca. Ela estava procurando evolução. Ela passava as noites estudando novas linguagens de programação e os dias atualizando o LinkedIn. Ela queria ser vista. E, infelizmente, ela foi. Mas não por uma empresa inovadora do Vale do Silício querendo mudar o mundo, e sim por alguém que viu nela a combinação trágica de talento, ambição e vulnerabilidade. A vida de Mariana estava prestes a mudar, mas não pelo código que ela escrevia, e sim pelo roteiro macabro que alguém, do outro lado de uma tela escura, estava escrevendo para ela. A oferta irrecusável. Tudo começou com uma notificação. Aquele pequeno som que, para a maioria de nós, significa uma mensagem de um amigo ou um e-mail de spam, para Mariana foi o som da vitória. Uma abordagem no LinkedIn. A mensagem era polida, profissional, escrita num inglês corporativo impecável. Vinha de uma suposta startup de criptomoedas, operando em modo furtivo. O que no jargão da tecnologia significa uma empresa que ainda não lançou seu produto publicamente para não alertar a concorrência. Isso explicava, na cabeça dela, a falta de informações profundas na internet. O cargo? Desenvolvedora full stack. O salário? $5.000 mensais. Na cotação de 2022, isso era uma fortuna para uma jovem de 25 anos no interior do Brasil. Era a chance de mudar a vida da família inteira. O processo seletivo foi um teatro perfeitamente orquestrado. Não houve reuniões presenciais, o que era o padrão da época. Tudo via Zoom, tudo via testes técnicos online. Mariana passou por 3 etapas. Ela codificou, entregou projetos, conversou com supostos gerentes de produto que tinham fotos de perfil sorridentes e currículos invejáveis. Ela se sentiu desafiada e, ao mesmo tempo, valorizada. A cada etapa aprovada, a dopamina subia e o senso de alerta descia. Então veio o sim. A carta de oferta chegou no e-mail dela com logotipos modernos e cláusulas de confidencialidade. Mas havia uma condição final. Uma única exigência para assinar o contrato e receber o notebook da empresa. A startup faria um onboarding, uma integração presencial. Os sócios fundadores estariam no Brasil por apenas alguns dias e queriam conhecer a nova equipe pessoalmente. Não seria num escritório chato. Seria num fim de semana de imersão, num apartamento de luxo alugado via Airbnb na Vila Olímpia, o coração financeiro e tecnológico de São Paulo. A promessa era sedutora. Um ambiente descontraído,
networking com a elite da tecnologia, champanhe e a entrega dos equipamentos. Tudo pago. Passagem aérea, transporte executivo e hospedagem. Mariana olhou para aquela oferta. Ela olhou para o valor em destaque no PDF. Ela pensou na vida que teria. E naquele momento, a lógica do bom demais para ser verdade foi silenciada pela euforia da conquista. Ela aceitou. Ela não sabia, mas ao digitar "aceito a oferta" e clicar em enviar, ela não estava garantindo um emprego. Ela estava confirmando sua presença na cena do seu próprio fim. A Fortaleza de Vidro. Era uma sexta-feira ensolarada quando Mariana desembarcou em Congonhas. A cidade de São Paulo pulsava naquele ritmo caótico e fascinante que intimida quem vem de fora, mas que também promete que tudo é possível. Ela pegou um carro de aplicativo direto para a Vila Olímpia. O trajeto foi a última vez que Mariana viu as ruas no nível do chão. O endereço que a empresa enviou não era de um prédio comum. Era um daqueles edifícios inteligentes, recém-inaugurados. Vestidos de vidro espelhado, que reflete o céu e esconde o interior. Um monumento à privacidade e à tecnologia. Quando ela chegou à portaria, teve a primeira surpresa, que na época pareceu apenas uma conveniência moderna. Não havia porteiro. Não havia recepcionista. O saguão era um grande hall de mármore frio e vazio, monitorado apenas por câmeras silenciosas. As instruções no celular dela eram claras. Ela recebeu um QR Code temporário via aplicativo de mensagens. A instrução dizia: passe o código na catraca, elevador 3, 22º andar. A porta do apartamento abrirá com o mesmo código. Sinta-se em casa, estamos presos no trânsito, mas chegamos logo. Mariana obedeceu. O bip da catraca foi o único som naquele saguão imenso. O elevador, daqueles super rápidos que fazem o ouvido estalar, a levou para o alto em segundos. Ao chegar no 22º andar, o corredor estava deserto e o silêncio era absoluto, graças ao isolamento acústico de última geração. Ela encontrou a porta do apartamento. Aproximou a tela do celular do leitor digital. A luz ficou verde, a tranca eletrônica girou. Ao entrar, Mariana foi atingida pelo impacto visual. O lugar era espetacular. Uma sala ampla com pé direito duplo, móveis de design assinado e uma parede inteira de vidro com vista para o horizonte infinito de prédios de São Paulo. Em cima da mesa de centro, o cenário perfeito de boas-vindas. Uma garrafa de champanhe no gelo, 2 taças e uma caixa lacrada de um notebook de última geração. Tudo parecia legitimar a história. Tudo gritava: sucesso. Mariana soltou a mala, respirou fundo e sorriu. Ela acreditou que tinha chegado ao topo. Mal sabia ela que a porta, ao se fechar atrás de si com um clique suave, não estava apenas trancando o apartamento. Ela estava selando o destino dela. As primeiras horas foram de puro deslumbramento. Temos acesso aos registros digitais dessa euforia. Mariana fez o que qualquer jovem na posição dela faria. Documentou a vitória. Ela gravou vídeos para o grupo da família e mandou áudios para as melhores amigas. Nos vídeos, ela girava a câmera mostrando a vista noturna da cidade, as luzes dos prédios vizinhos piscando lá embaixo como estrelas distantes. Gente, vocês não têm noção. O lugar é de cinema. Eles deixaram até computador novo pra mim. Tô só esperando o pessoal chegar pra gente brindar. Ela disse em um áudio às 20h30. A voz dela estava embargada de felicidade. Mas o tempo começou a passar. O relógio avançou para as 21h, depois 22h. A garrafa de champanhe continuava fechada, suando no balde de gelo que já virava água. Mariana começou a sentir o peso daquele apartamento enorme. A solidão, que antes parecia privacidade de luxo, começou a se transformar em isolamento. Ela mandou mensagens para o contato do recrutador no aplicativo. Oi, aconteceu alguma coisa? Vocês estão chegando? A mensagem foi visualizada, mas não respondida. Foi então que a atmosfera do apartamento mudou. Não foi algo brusco, foi técnico. Às 23h,
Mariana notou que a música que ela tinha colocado para tocar no celular parou. O ícone do Wi-Fi no topo da tela desapareceu. Ela tentou reconectar. Nada. O nome da rede do apartamento simplesmente sumiu da lista. Ela caminhou até a janela de vidro para tentar usar o 4G. Mas quem conhece esses prédios corporativos blindados de São Paulo sabe que, em andares muito altos, o sinal de celular oscila, ou às vezes, morre completamente devido à estrutura metálica e aos vidros espelhados. Mariana viu as barras de sinal do celular caírem para sem serviço, depois voltarem com um ponto fraco e caírem de novo. Às 23h15, ela conseguiu enviar o que seria sua última mensagem para o grupo das amigas, aproveitando uma oscilação momentânea de sinal. O texto era curto e já não tinha mais a euforia da chegada. Dizia apenas: "Gente, o Wi-Fi do prédio caiu e meu 4G não pega bem aqui no alto. Os sócios estão demorando muito. Tá um silêncio estranho aqui." Depois disso, o mundo digital de Mariana ficou mudo. Ela estava sozinha, no 22º andar, numa sexta-feira à noite, trancada numa caixa de vidro à prova de som, esperando por pessoas que não existiam. O sábado amanheceu e anoiteceu sem notícias. No grupo da família, o bom dia da mãe de Mariana ficou sem resposta. As ligações caíam direto na caixa postal. Para quem vive conectado 24 horas por dia, um silêncio de 36 horas não é apenas estranho. É um sinal de alerta vermelho. No domingo, de manhã, o pânico já tinha tomado conta. A família do interior acionou conhecidos em São Paulo e a polícia militar foi chamada para verificar o endereço da Vila Olímpia. Quando a viatura chegou ao prédio espelhado, os policiais encontraram a primeira barreira: a tecnologia. Sem porteiro físico, a polícia teve que contatar a administração remota do edifício para conseguir liberar o acesso de emergência. Foi preciso uma ordem judicial expressa e um técnico de plantão para que o elevador finalmente subisse ao 22º andar. Eram 10 horas da manhã de domingo, quando a equipe tática se posicionou em frente à porta do apartamento. A fechadura eletrônica indicava trancado. Ninguém respondia aos chamados. Quando finalmente conseguiram abrir a porta usando um código mestre, o que encontraram desafiou a lógica de qualquer investigador de homicídios veterano. O apartamento estava impecável. O ar-condicionado estava ligado numa temperatura gélida, quase insuportável. As luzes estavam todas acesas. A garrafa de champanhe ainda estava lá, quente, o gelo derretido transbordando no balde. E no meio da sala, deitada no sofá como se estivesse apenas descansando, estava Mariana. Ela estava morta. Mas a cena não batia com um cenário de crime violento. Não havia sangue. Não havia móveis revirados, nem sinais de luta corporal. Parecia uma morte natural, exceto por 2 detalhes perturbadores que a perícia notou imediatamente. Primeiro, a expressão de terror congelada no rosto dela. Segundo, o notebook novo e o celular de Mariana tinham desaparecido. A polícia isolou a área e foi direto para a central de segurança do prédio, esperando ver nas câmeras a imagem de quem entrou para roubá-la. E foi aí que o caso saiu das páginas policiais comuns e virou um mistério impossível. As gravações eram cristalinas. Mariana entrou na sexta-feira às 19h12. Depois dela, a câmera do corredor filmou o vazio por todo o fim de semana. Ninguém entrou, ninguém saiu. O elevador não foi acionado. A escada de incêndio tinha sensores de movimento que não dispararam. Mariana estava sozinha num apartamento trancado por dentro, a 70 metros do chão. E de alguma forma, alguém a matou e levou seus pertences sem nunca estar lá. A investigação que se seguiu nos dias seguintes foi como tentar agarrar fumaça. A Polícia Civil de São Paulo designou uma equipe especializada em crimes cibernéticos, porque ficou claro que a chave do mistério não estava na porta do apartamento, mas na nuvem. O primeiro passo foi rastrear a empresa, a tal startup de criptomoedas do Vale do Silício. Quando os investigadores digitaram o endereço do site que Mariana acessava, encontraram a mensagem padrão de erro.
404 Not Found. O site tinha evaporado. Uma análise forense do domínio mostrou que ele havia sido registrado apenas 15 dias antes da morte de Mariana, usando um servidor hospedado na Rússia e programado para se autodestruir no sábado de manhã. E os recrutadores? Aqueles rostos sorridentes com quem Mariana fez videochamadas? A perícia de imagem descobriu que nenhum deles existia. Eram deepfakes, rostos gerados por inteligência artificial, criados a partir de bancos de imagens genéricos. As vozes nas chamadas provavelmente eram moduladas por software. Mariana passou semanas sendo entrevistada por robôs controlados por alguém sem rosto. A trilha do dinheiro também era um beco sem saída. O aluguel do Airbnb de luxo tinha sido pago com um cartão de crédito clonado de um dentista aposentado no Rio de Janeiro, que nem sabia que seu cartão estava sendo usado. A conta do Airbnb foi criada com uma identidade falsa, roubada de um banco de dados vazado na internet meses antes. A polícia estava lidando com um fantasma. Um criminoso que montou um cenário de teatro complexo, gastou dinheiro, alugou um imóvel de alto padrão, criou uma empresa falsa, tudo para atrair uma única pessoa para aquele local específico. Mas por quê? Se o objetivo era roubar o notebook e o celular, por que todo esse trabalho? Um assalto na rua seria mais fácil. Havia algo muito mais sinistro na motivação daquele crime. Enquanto a polícia batia a cabeça com as pistas falsas, o laudo preliminar da perícia no apartamento chegou. E ele trouxe a peça que faltava para entender o como, mas que deixava o quem ainda mais aterrorizante. O perito de tecnologia descobriu que o sistema de automação do apartamento, o cérebro da casa inteligente, tinha logs de acesso externo. Na sexta-feira à noite, exatamente na hora que o Wi-Fi de Mariana caiu, um usuário remoto, usando uma VPN indetectável, ganhou o controle total da unidade 2201. Com os logs do servidor em mãos, a polícia conseguiu reconstruir as últimas horas de Mariana. O que aconteceu naquele apartamento não foi um encontro de negócios. Foi uma sessão de tortura psicológica conduzida remotamente. A teoria final do caso é aterrorizante. O assassino, ou o grupo por trás do golpe, não queria a morte de Mariana, inicialmente. Eles queriam o que ela tinha na cabeça e nas pontas dos dedos: acesso. Mariana, como muitos jovens da área tech, investia em criptomoedas. Ela guardava suas economias em cold wallets, carteiras digitais, e usava a autenticação biométrica para tudo. Às 23h30 daquela sexta-feira, o sistema de automação Smart Home enlouqueceu. As luzes começaram a piscar em padrão estroboscópico, desorientando os sentidos. O ar-condicionado foi travado na temperatura mínima, transformando o CIMA apartamento em uma câmara frigorífica. O sistema de som ambiente, embutido no teto, começou a emitir ruídos de alta frequência ou vozes distorcidas. Imagine o pânico, trancada, sem comunicação, com frio e com uma voz saindo das paredes exigindo suas senhas. Acredita-se que Mariana tenha sido coagida a realizar transferências bancárias e de criptoativos para carteiras irrastreáveis. O resgate para que a porta se abrisse. E isso explica o mistério dos objetos desaparecidos. Os investigadores encontraram, dias depois, restos destroçados do notebook e do celular na compactadora de lixo do subsolo do prédio. O assassino não entrou para roubar. Ele ordenou pelas caixas de som que Mariana jogasse seus próprios aparelhos no duto de lixo de serviço do corredor, que ficava a 2 passos da porta, antes de deixá-la entrar novamente. Ele a fez destruir as únicas provas da comunicação entre eles. Mas o corpo humano tem limites. Mariana tinha uma condição cardíaca leve, não diagnosticada, que sob o estresse extremo daquela noite, o frio, o medo, a adrenalina tóxica, causou uma arritmia fatal. Ela não foi assassinada por uma arma, ela foi desligada pelo pânico. Quando o coração dela parou, o hacker do outro lado da linha simplesmente apagou os rastros digitais, formatou o servidor e desapareceu na escuridão da internet, deixando o corpo dela esfriar na sala de luxo que serviu de armadilha.
O caso de Mariana Vasconcelos permanece, tecnicamente, sem solução quanto à autoria. O dinheiro nunca foi recuperado. Os IPs levavam a servidores na Rússia, na China e no Panamá, num labirinto digital impossível de ser mapeado pela jurisdição brasileira. Essa história nos deixa um alerta amargo sobre a era em que vivemos. Em 2022, aprendemos a confiar nas telas. Aprendemos a trabalhar, amar e viver através de pixels. Mas esquecemos que, do outro lado da conexão, a natureza humana não mudou. A ganância e a crueldade apenas ganharam novas ferramentas. Mariana foi vítima de um crime perfeito do século XXI. Um assassinato onde o criminoso não precisa usar luvas, não precisa limpar impressões digitais e não precisa nem estar no mesmo continente que a vítima. Ele usou a ambição dela como isca e a tecnologia como arma. Hoje, aquele prédio espelhado na Vila Olímpia continua lá, imponente, moderno. As pessoas entram e saem, usam seus QR Codes, confiam nas suas fechaduras eletrônicas. Mas a unidade 2201 ficou vazia por muito tempo. Talvez porque, em um mundo onde tudo está conectado, o silêncio daquele apartamento seja a única coisa que soa real. Fica a lição. Quando a oferta é perfeita demais, quando o cenário é deslumbrante demais, desconfie. Na internet, nem tudo que brilha é ouro. Às vezes, é apenas o reflexo da tela escondendo um predador. Eu sou o Eduardo Silva. Se você gostou dessa investigação, comente 9mm e se inscreva no canal. Aqui, no 9mm, a gente mergulha onde a polícia para. Até a próxima história.